Olá! Ela tem quase 40 anos de carreira na medicina. Uma trajetória profissional dividida entre consultório, hospital e sala de aula. Há 8 anos veio para a Universidade Franciscana com uma missão: a criação do tão esperado curso de medicina. E eu aposto que pouca gente sabe que, além de médica, ela é economista. E aí, qual curso será que veio primeiro? A gente vai saber um pouco mais da história da professora Leris Effner. Professora, muito obrigada pela sua presença virtualmente aqui no Mulheres em Cena. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Professora, como a gente está no Outubro Rosa, né, o mês dedicado a falar sobre prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama, eu gostaria de começar lhe perguntando sobre esse assunto, porque esse ano a senhora, pela segunda vez, né, recebeu o diagnóstico de câncer, felizmente já superou, né, a doença. Professora, lá aos 36 anos veio o primeiro diagnóstico, né, como a senhora me contava. Como é que foi receber essa notícia, professora? Sabe que com 36 anos foi mais impactante para mim, desculpa. Porque eu tinha meus filhos pequenos. Agora eu estou superando, mas muito melhor. Claro que quando eu tinha 36 anos, eu estava começando praticamente minha carreira, porque eu terminei o curso de medicina com 30 anos. Desculpa a emoção. Imagina, professora. Com 30 anos. E daí eu estava, com 36 anos, eu estava há 6 anos formada. Então, eu tive que superar e continuar trabalhando. Foi difícil no início eu entender, mas eu quero dizer assim, que eu não parei de trabalhar. Eu fiz a cirurgia, que foi só uma cirurgia conservadora, eu fiz radioterapia e depois disso que eu virei professora, na realidade. Antes disso eu não tinha sido professora, eu era só médica pediatra, trabalhando muito, porque todas as profissões, né, têm muito trabalho. Mas o pediatra é 24 horas por dia, então a gente tem que dar atenção para o paciente 24 horas por dia. Hoje mudou um pouco, já tem plantão pediátrico na cidade, mudou um pouco, mas quando eu comecei a pediatria em Santa Maria, a gente atendia de madrugada, no sábado, no domingo, quando o paciente precisasse. Então, naquele período, com 36 anos, foi um pouquinho mais difícil. Agora eu recebi até com tranquilidade. Eu quero, assim, dizer que as mulheres têm que fazer a prevenção, porque eu anualmente fazia controle. O ano passado, em setembro, um pouquinho antes de setembro, eu fiz o controle da mamografia, do ultrassom, porque eu vinha acompanhando sempre, desde que eu tive o meu primeiro tumor, e não tinha nada. E agora, em setembro, do ano passado, quando eu fui fazer o exame, eu já estava com tumor e já tinha comprometimento de alguns gânglios que exigiu que eu fizesse a quimioterapia. A quimioterapia evoluiu muito, felizmente. O maior impacto realmente é a perda do cabelo. Eu nem sei por que a gente se preocupa tanto com o cabelo, mas é um impacto negativo. Mas eu também comecei a usar touca, não comprei peruca, optei por não usar peruca, usei a touca, rapei a cabeça e estou aqui agora já com o meu cabelo. Desculpa a emoção, mas não, eu estou bem feliz que está tudo bem. Não, professora, e a gente agradece esse depoimento porque a ideia é mostrar essa força, né, que é muito importante para superar a doença, né, buscar no trabalho, enfim, na família, essa rede de apoio, né, professora, para conseguir vencer o câncer de mama, que a incidência está bastante grande, né, a gente sabe, a gente acompanha. E é isso que a gente quer mostrar, professora, é essa força que as mulheres têm, né, de vencer essa doença, de encarar ela, né, professora? E a senhora disse que nunca deixou de trabalhar, sempre veio, foi muito importante, né, se manter ativa. Claro que a gente sabe que durante a quimioterapia é um período que a pessoa fica, né, um pouco... não sei se debilitada é a palavra, professora, mas mais... A gente não tem o mesmo pique de trabalho, eu não conseguia trabalhar, por exemplo, todo dia. Eu precisava trabalhar um turno, no outro turno eu não trabalhava. Tinha dias que eu não conseguia vir trabalhar, porque realmente tu precisa ficar meio deitado, tu não tem aquele mesmo ânimo, assim, tu fica como se fosse cansado. Essa que era a sensação que eu tinha.
Mas era um dia e depois eu continuava vindo, eu tinha que dormir muito e comer todo o tempo. Então, só para dizer para as mulheres que estão me assistindo que é tranquilo, mas eu tinha que levantar de madrugada e comer alguma coisa, porque a sensação era que o estômago estava sempre vazio. Mas a senhora Então, acha que esse pensamento positivo, né, de que vai dar certo, de que vai passar, é importante desde o início, professora? sim, sim. No primeiro, assim, quando a gente recebe a notícia, a gente pensa assim, meu Deus, vou morrer no outro dia. Mas daí a gente vê que não, porque a gente começa a fazer o tratamento, vê que o tratamento... E agora eu fiz já meu controle, não estou bem, estou bem da quimioterapia e estou bem também porque eu já fiz os controles e está tudo normal, meus exames. Teve algum período que eu fiquei com as defesas baixas, eu tive infecção durante o período da quimioterapia, mas nada que me impedisse de continuar vivendo. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que lutar pela vida, com alegria. E a senhora, como médica também, isso é muito importante de passar para o paciente, né, professora? Talvez assim, como eu sou médica pediatra e assim a gente trabalha, né, com situações difíceis nas famílias, e então eu acho que também eu fui me vacinando e aprendendo que a vida é isso, que é a superação todos os dias. A gente tem a impressão que tudo é bom para os outros, mas não, daí tu começa a conviver com as outras famílias têm os mesmos problemas que tu tens, então a gente vai se superando. Então eu nunca fui uma pessoa negativa e aprendi sempre que a gente tem que ter medo da hora de morrer e não da doença. Então vamos levando a vida assim como Deus quer. Professora, então vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque eu quero falar de uma curiosidade, que é o seu curso de economia. Não sabia que a senhora era economista também, além de médica. A gente conhece a professora, né, como médica. Onde é que surgiu o curso de economia na sua vida? Na verdade, meu pai tinha uma empresa e os meus primos faziam economia e ele dizia, vocês têm que fazer economia, pensando que a gente talvez tivesse que continuar na empresa dele. Então, o primeiro curso que eu optei, eu e a minha irmã, inclusive, foi para fazer o curso de economia, por incrível que pareça. E daí, quando eu decidi fazer medicina, que foi mais o estímulo do meu marido, eu queria fazer, mas eu tinha um pouco de insegurança com o vestibular, confesso que eu tinha. O meu marido disse, mas tem que tentar, e daí ele me inscreveu num cursinho e eu fui em frente, mas aí eu não parei o curso de economia e eu sou formada em economia pela Universidade Federal de Santa Maria também. E daí é um curso que me agregou valor a outros conhecimentos da medicina. Eu nunca exerci a profissão que eu fiz, mas assim, eu tenho certeza que uma base muito boa eu tive no curso de economia, que ajuda a gente a entender outras áreas. Porque a área da medicina, ela também é um pouco, ela fecha muito, a gente se preocupa com doenças, inclusive quando a gente conversa entre os médicos, a gente fica muito falando de doenças, e o curso de economia me mostrou outro caminho. Então eu acho assim que para mim foi muito gratificante ter feito economia e depois ter feito medicina. Eu acho que agregou valor ao curso de medicina que eu fiz depois. E por que a pediatria, professora? Sabe que quando eu entrei na faculdade, eu pensava que eu ia ser ginecologista e obstetra. Mas durante o curso, eu fui gostando muito da área da pediatria. E te digo por quê. As crianças chegavam muito graves às vezes. E no outro dia já estavam rindo. Então, a pediatria é uma coisa de alegria, de vida. Então, eu me identifiquei. Além disso, a pediatria é uma clínica geral. Eu sou uma pessoa que gosta de saber um pouco de tudo e não muito de só alguma coisa. Então, a pediatria me permitiu que eu fosse uma médica generalista ou que fizesse clínica geral, tivesse que estudar todas as doenças. Então, mesmo na pediatria, que agora já tem especialidades, eu nunca optei por me especializar em pediatria. Eu sempre fui pediatra geral. E essa alegria das crianças que a senhora fala é um pouquinho também daquilo que a senhora nos passa, assim, nas conversas e tudo mais, esse alto astral, professor. Como isso influencia, né? Sim, sim. É que o pediatra, na verdade, assim, ó, é uma especialidade, né, da medicina bem importante na sociedade e ela é uma especialidade que tu tem que entender que tu é um educador, não só da criança, mas da família. Então, o médico melhor preparado para a saúde da família é o médico pediatra, porque tu tem que entender o contexto familiar para poder ajudar também na educação, na criação e evitar doenças, principalmente, né? Promover a saúde das pessoas.
E professora, o curso de medicina, o curso de economia, teve aí também mestrado, doutorado, né, para seguir essa carreira da docência, mas sei que teve que ter uma escolha, né, professora? A senhora atendia em consultório e também dava aulas, né, então teve que optar. Como é que foi esse início na carreira de docente? Quando eu entrei como docente na Universidade Federal de Santa Maria, eu não tinha o mestrado. E daí eu vi que eu precisava fazer o mestrado. E daí eu continuava sendo pediatra e num turno fazia pediatria na casa de saúde, no hospital de caridade, no consultório. Era um dia muito puxado e num turno eu fazia só praticamente a docência. Daí eu achei assim, que eu precisava fazer o mestrado, mas eu não queria naquele período sair de Santa Maria, porque eu tinha os filhos pequenos, eu precisava, recente tinha tido um tumor, né? Teve vários contratempos que a gente tem que ir superando. Daí o curso que eu optei foi para fazer no curso de Educação Física, que é Ciência do Movimento Humano, que também foi um aprendizado muito rico para mim, passar pelo curso de Educação Física. É outro perfil, é um curso assim que era muito, o mestrado deles na época era muito bom, ainda é. Então eu assim, eles tinham uma alegria de viver melhor do que na medicina, porque na medicina é muito trabalho, muita atuação com problemas graves, e lá na educação física eu vi que eles comiam lanche durante a aula, eles estavam fazendo exercício, então eu aprendi muito e foi muito bom. Quando eu terminei meu mestrado, o meu orientador disse que eu tinha que sair de Santa Maria. E daí eu optei por fazer o doutorado, então, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, no curso daí da área da pediatria. Daí eu fui bem na área médica, área da pediatria. Eu tive sorte também lá em Ribeirão Preto, porque eu consegui, o meu orientador lá era o Dr. Barbieri, que é um pediatra mais da medicina social, e a esposa dele era uma bióloga que também trabalhava com as crianças. Então, a parceria com esse casal, que é o Dr. Barbieri e a Marisa, foi maravilhoso também para o meu aprendizado. Então, assim, a minha vida, às vezes, o mundo vai me levando, eu não decido, mas as coisas vão acontecendo. Aproveitando as oportunidades, né, professora? Aí, quando eu retornei já com o doutorado, daí eu praticamente já não fiz mais consultório, não optei mais por trabalhar em um dos hospitais, na pediatria dos hospitais, e concentrei mais a minha vida na docência. Até que chegou um ponto que eu decidi que eu precisava ficar só como docente. Porque aquilo que eu disse, pediatra tem que estar 24 horas por dia. E eu tinha que negar muito atendimento, porque eu dizia, eu estou em sala de aula, eu vou ter que dar aula, eu não posso deixar os alunos sem aula para mim atender paciente. Daí achei que não ficou bem para os pacientes isso, e daí optei por ficar só na docência. Porque, então, claro, hoje até só na docência. Porque, claro, que durante toda essa trajetória, né, professora profissional, acadêmica, a senhora também teve filhos, né? Então, também tinha a casa para cuidar, dar atenção para as crianças, né? Tinha que se desdobrar, né, professora? Sim, se desdobrar. E daí, a parceria do companheiro, né? Que eu quero ressaltar, assim, a importância do companheiro na vida da gente. Que seja companheiro, marido, ele é meu marido há 45 anos, então, assim, ele foi essencial para mim conseguir fazer a carreira acadêmica, a carreira como médica, porque eu lembro uma vez meu filho disse, mas mãe, por que tu não estudou para professora? Porque as minhas horas com meus filhos eram muito poucas, tanto que eu montei o meu consultório na minha casa. Então, os meus filhos se criaram dentro do meu consultório, e o pátio de brinquedo era do Hospital Casa de Saúde e Caridade. Porque daí, nos domingos, eu levava eles levavam as coisas. Na Caridade tinha espaço, na casa eu tinha um espaço maravilhoso, e eles ficavam brincando enquanto eu atendia os pacientes. O mundo mudou muito, hoje jamais eles deixariam eu levar as crianças, né, lá para o pátio do hospital, mas na época eu levava. Então, a vida foi assim. Os meus filhos trabalharam comigo. Eu lembro uma noite que o meu marido não estava em casa e me chamaram que tinha um paciente grave no Caridade. Era inverno, eu enrolei as crianças, coloquei dentro do carro, coloquei no pátio do Caridade e disse para o porteiro, tu cuida deles. E fui atender o paciente. Então, assim, são as coisas que me vêm à cabeça, assim, da minha vida como pediatra, situações que a gente viveu. E eles adoravam ir lá no Caridade, porque eles, às vezes, ganhavam um X que tinha lá no Caridade, então eles adoravam ir comigo no Caridade.
Então, assim, foram assim experiências. Eu trabalhei em todos os hospitais de Santa Maria, mas basicamente na Casa de Saúde e no Hospital de Caridade. Depois que eu fui para o Hospital Universitário. Então, a vida de pediatra foi maravilhosa. Eu aprendi muito com as famílias, com os meus clientes. É muito bom reencontrar, né? Agora eu já tenho, digo, netos, né? Em relação, não meu neto, mas eu netos em relação aos pacientes que eu recebi, né? Quando nasciam, que também era uma coisa que eu gostava muito. O momento do nascimento é uma coisa mágica e maravilhosa. Maravilhosa. Essa profissão cria um vínculo muito forte com as famílias, né, professora, que, como a senhora falou, é uma dedicação, né, é 24 horas ali, pai, mãe ligando, né, em função da criança. E aposto que o seu... cria um vínculo, assim, grande. E aposto que os seus filhos, né, ouvindo todas essas suas histórias, devem sentir muito orgulho, né, da senhora, né, professora? Eles não seguiram a carreira da medicina, né? Não, nenhum deles. O Roger fez jornalismo e a Lilian fez administração. Eu acho que eles viram que era tarefa árdua, né? A gente, para fazer medicina, tem que gostar do que a gente faz, porque é trabalho bem intenso, bem intenso. A gente tem que se privar de muita coisa pessoal para realmente fazer o papel que a sociedade quer da gente como médico. E não é porque a gente tem obrigação, né? Se tu escolher uma profissão, tu tem que realmente cumprir com o teu juramento na hora da formatura. E é isso. E falando sobre isso, professora, isso a senhora também traz para os alunos hoje aqui na universidade, né? Todo esse papel do médico, esse carinho, essa dedicação toda, né? Sim, eu me identifico como professora e acho assim que é um papel maravilhoso a gente ser médico e poder orientar as novas gerações para essa profissão necessária, importante e de muita responsabilidade. Então, o que eu tento passar para eles é isso, que médico tem que querer ser médico e tem que cumprir com a sua obrigação. Não pode sair antes do plantão, não pode dizer, eu estou numa festa, não, eu preciso atender o meu paciente quando ele precisa de mim. É uma coisa, embora a sociedade esteja mudando e a gente já tem mais, assim, plantões, tudo, eu acho que nós temos que retomar um pouco o papel do médico na sociedade. E é isso que eu estou tentando passar para os alunos sempre que eu posso. Que assim, o médico ficou muito, um período desvalorizado, no sentido porque ficou falando, todo mundo falava mal do médico. Então a gente precisa também fazer um exame, uma autocrítica, e essa geração nova vai ter que repensar como quer ser médico. Eu acredito que muitos vão ser bons, outros talvez não se identificaram muito com a profissão, precisassem fazer outra, né? Outra atividade. Mas eu sempre luto pela responsabilidade da profissão. E essas histórias de bastidores, né, que a senhora conta, como essa vez que levou os filhos para o estacionamento, enfim, isso eu acho bacana porque ressalta, né, exatamente isso, os bastidores da profissão, tudo que está por trás, né, de estar ali 24 horas de plantões e as chamadas inesperadas, né, professora? Isso, assim, ó, eu não sou feminista, mas eu acho assim que a mulher tem um papel importante na sociedade, mas ela tem que saber esse papel. A gente se querer se igualar com os homens nas coisas ruins que os homens têm, não acho que seja vantajoso. A gente pode se igualar profissionalmente. Eu, como mulher, vi assim que a gente, como mulher, luta mais, porque a gente, isso que tu disseste, a gente tem uma família para cuidar. Nem sempre a gente tem secretárias para ajudar a gente em casa. Então, eu sempre digo, principalmente para as alunas e para os alunos também, que não adianta tu profissionalmente estar bem, ganhar bastante dinheiro, se às vezes tu precisa de uma pessoa e tu não tem essa pessoa. E tu precisa, então, ser dona de casa, ser mãe e dar conta da tua família. Embora os companheiros ajudem muito, ainda eu acredito na responsabilidade mais da mulher no gerenciamento da sua família. É bem importante que a mulher assuma esse papel. E a gente não é infeliz porque faz comida para o marido, para os filhos, pelo contrário, a gente pode ser muito feliz por isso. Porque tem muitas mulheres, elas dizem, eu não quero ser dona de casa. Tu não vai ser dona de casa porque tu escolheu uma profissão e tu te preparou. Mas a dona de casa é uma coisa de amor, de doação para a tua família, não é uma coisa de profissão. Né? Ser dona de casa não é uma coisa de profissão, é uma dedicação e de doação. E uma coisa, professora, que muito se falou esse ano, em função também de home office e tudo mais, questão da culpa de não dar conta de tudo, às vezes, como gostaria, né? Como é que a senhora lidava com isso? Às vezes tinha esse sentimento de culpa, assim, de daqui a pouco
não está ali disponível para as crianças o dia inteiro. Como é que lida com isso, assim? E a gente viu que esse ano muitas mulheres se cobraram, né? Porque estavam em casa, trabalhando, cuidando da casa, as crianças em casa sem o colégio presencial, né? Esse foi um problema nosso nessa sociedade desse ano, né? Mas, assim, claro que eu me cobrava, né? A falta de eu estar com eles muitas vezes. Mas o que eu fazia? Lembro que eu fiz o doutorado, o mestrado, o doutorado já, eram adolescentes, não era muito problema. Mas quando eu fiz o mestrado, e mesmo quando eu fiz minha residência médica, eles eram pequenos. A minha filha nasceu quando eu estava fazendo a residência médica. Então, eu lembro, assim, que eu chegava em casa, às vezes eu queria estudar, porque eu precisava, eu ainda era aluna, mas aí eles começavam a querer ficar ali junto comigo, não me permitiu. Então, o meu estudo foi muito de madrugada. Eu esperava eles dormirem, dormia com eles um pouco e levantava, 2, 3 a hora que eu acordasse, eu levantava para estudar. E depois, no outro dia, continuava a tarefa. Por isso que a gente não é só 8 horas de trabalho por dia, não, é muito mais que 8. Tem que ser muito guerreira, né, professora? Então, por isso, e eu vejo que as mulheres têm esse perfil, né? A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e consegue dar conta, mas a gente tem que saber qual é o papel da gente na casa da gente e na sociedade. Acho que a sociedade melhora se as mulheres começarem a pensar um pouquinho qual é o papel delas na sociedade, sem briga com os homens, que são nossos companheiros. Tá? Professora, para a gente finalizar, eu queria só destacar que esse ano é importante para a gente aqui na universidade, né, para a senhora como coordenadora do curso, porque é a primeira formatura, né, a primeira turma se formando. Como é que está essa expectativa? Sim, infelizmente, assim, ó, eu acho que um pouco do sonho nosso está desaparecendo, porque nós não vamos conseguir fazer o que a gente imaginou, nem os alunos imaginaram. Eles foram tão organizados e tão felizes nas coisas que eles organizaram, até na surpresa dos homenageados que eles nos fizeram. E a formatura também era uma hora muito esperada, porque é um curso novo, um curso com todas as dificuldades de um curso de medicina, mas que é um curso que está mostrando superação, que eu tenho certeza que a gente está formando profissionais de muita qualidade. Então, a gente estava assim, era o momento da gente festejar, e nós vamos ter que festejar de uma forma menos do que a gente esperava, mas a gente vai também sabendo que cumprimos o nosso papel. Foi um desafio para mim vir e assumir a organização de um curso novo. Desculpa, eu sempre trabalhei, né, na UFSM, então era um curso que já tinha a sua trajetória, e aqui eu tive que começar pensando onde que os alunos vão no hospital, qual é a enfermaria, qual é a cadeira que eles vão sentar. Então, isso só foi possível com uma equipe boa que a gente tem. Uma equipe boa que a gente tem na Universidade Franciscana, o apoio das irmãs, assim, no sentido do que precisava, como nós íamos resolver. E eu não vou nem citar as pessoas que foram importantes, né, durante todo esse período da trajetória do curso. Só a Vanessa. A Vanessa eu tenho que citar, porque a Vanessa foi a minha mão direita e esquerda. E ela realmente é uma pessoa diferenciada e ajudou muito, muito, muito a implantação do curso. E eu vou ficar eternamente agradecida, Vanessa, pelo trabalho que ela fez no curso de medicina. E ela também é homenageada na formatura, porque não tinha como, entendeu? Ela além dela trabalhar na secretaria e ajudar a implantar o curso, ela se tornou amiga dos alunos, porque ela é da mesma idade, e daí todas as coisas assim chegavam com mais facilidade para mim. Porque às vezes os alunos não têm coragem muito de vir contar para a gente, mas a Vanessa era a linha de frente para receber, e daí a gente junto, olha, fez muito. A irmã Inacir foi incrível, a irmã reitora, a professora Vanilde, mas assim, eu teria que citar muita gente que é responsável pelo sucesso que o curso está tendo. Lá na Casa de Saúde, no Hospital de Caridade, no Hospital São Francisco, nas unidades de saúde. Então, assim, não vou citar mais ninguém, porque eu acho que eu vou pecar. E destacando que é mais uma mulher nesse protagonismo todo, né, professora? Mas certamente a gente ainda vai falar muito sobre a formatura, né? Primeira formatura do curso de medicina. Estamos preparando, que vai ser dia 11 de dezembro. Que vai ter algum ritual, vai ter.
que eu não sei bem, eles me disseram que vão fazer, não vai poder ser festivo como a gente tinha pensado, mas vai ter algum ritual, sim. Não dá para deixar de comemorar, com certeza, né, professora? Não dá. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, contar um pouquinho da sua história aqui pra gente, ressaltar essa questão da importância da prevenção, né, do câncer de mama nesse mês de outubro, que é esse mês dedicado, né, a falar sobre o assunto. Acho que é importante a gente mostrar essa sua visão guerreira, né, professora, positiva diante dessa doença. Se eu quero dizer para as mulheres que estão me assistindo que eu me emocionei muitas vezes, chorei, mas não porque eu estou triste, é até de alegria. E eu também agradeço no Outubro Rosa e dizer para as mulheres que realmente o que aconteceu comigo está provado. Já tem 1000 provas, mas eu vou continuar dizendo, tem que fazer a mamografia anualmente, depois da certa idade, da idade que o médico estabelece, tem que fazer os controles, porque a gente prevenir assim cedo. Eu já fiquei 30 anos depois do primeiro tumor, porque eu peguei cedo. E agora eu vou viver mais anos, porque agora eu também acho que tratei e fiquei bem, porque também, apesar de já ter gânglios comprometidos, eu não tinha em nenhum outro lugar no organismo, porque cedo foi tratado. Então, a gente tem que prevenir. O médico que fez a minha primeira cirurgia, que foi o Dr. Pinotti, em São Paulo, ele disse que 6 em cada 10 mulheres teriam tumor de mama. E nós estamos quase, eu acho que foi esse nível mesmo. Então, é muitas mulheres que terão. Então, a gente tem que fazer o autoexame, a gente tem que ir no médico para fazer, a gente tem que fazer a mamografia, etc. Tem que se cuidar, né? A prevenção é remédio. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada. E parabéns por toda essa força que a senhora nos faz. Desculpa pela emoção. Imagina. Obrigada. Muito obrigada mesmo de coração. Obrigada. E antes da gente encerrar essa edição do Mulheres em Cena, eu quero agradecer mais uma vez aos cursos de Design e Design de Moda aqui da UFN que nos emprestaram os trabalhos dos alunos para fazer parte aqui do nosso cenário, do nosso programa. Muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.